Olá, colegas, espero que estejam bem. Queria dar-vos as boas-vindas a este terceiro momento do nosso ciclo formativo e agradecer a todos os que estão desse lado e que reservaram um tempinho para estarmos aqui à conversa e partilharmos ideias sobre a nossa disciplina. Eu sou Elizabeth Jesus, sou professora de História, sou coautora deste projeto educativo, Entre Tempos, para o 10º ano e selecionei precisamente para este terceiro momento do nosso ciclo formativo uma abordagem à questão das diferentes perspectivas. Isto porque todos nós já ouvimos dos nossos alunos a questão que dá título a esta sessão. Professora, quantas versões há da mesma história? E, efetivamente, nós vamos focar aqui esta questão das perspectivas que nos são dadas pelas fontes primárias, sejam documentos escritos ou documentos iconográficos. E quando falamos em perspectivas, falamos, obviamente, em análise de fontes. E quando trabalhamos as fontes com os alunos, nós estamos a desenvolver um conjunto de competências específicas da nossa disciplina que são muito importantes para o desenvolvimento do seu espírito crítico, pela articulação toda de informação também que implicam, e isto é uma bagagem que eles levam para a vida, para lá das aulas de História. Por outro lado, temos também de pensar, obviamente, no sucesso escolar dos nossos alunos, nos momentos da avaliação interna e também do exame nacional, e sabemos que no 10º ano há muitas dificuldades, há ainda muitas barreiras a vencer nesta questão da análise das fontes, e é por isso também que desenvolvemos estes webinars para dar esse contributo e conseguirmos, em sala de aula, irmos ultrapassando esses obstáculos e trabalhar aqui com os alunos de uma forma mais significativa. Mas, afinal, o que é uma perspectiva? Ora, a perspectiva é o ponto de vista através do qual o autor de uma fonte histórica ou de uma fonte de informação descreve factos e acontecimentos da história. E, obviamente, que cada um tem a sua percepção muito própria dos acontecimentos e vai depender, obviamente, da sua idade, do género, da sua posição social, das suas crenças, dos seus valores, e por isso é que há diferentes perspectivas ou diferentes versões da história. Claro que, por vezes, no 10º ano é difícil os alunos entenderem estas questões. E muitas das vezes nós podemos recorrer àquele exemplo clássico do futebol, em que temos, portanto, um jogo que é disputado por duas equipas concorrentes, em que temos fãs de uma equipa, fãs da outra, e obviamente que os fãs da equipa vencedora vão ter uma percepção muito positiva do jogo, enquanto os fãs da equipa derrotada vão ter uma percepção negativa. Ou seja, o mesmo acontecimento, diferentes perspectivas, porque há aqui pontos de vista que são também distintos. No entanto, há um alerta que é importante fazermos e que é importante termos isto sempre em conta em sala de aula quando estamos a trabalhar com os alunos. Diferentes perspectivas não significa que um lado é o bom, o honesto, o verdadeiro e que o outro lado é o mau ou mentiroso. Trata-se apenas de diferença, pontos de vista diferentes. Mas, quando nós temos pontos de vista diferentes, também pode acontecer, e por isso também há aqui um outro alerta que temos que fazer, a diferente perspectiva pode levar à mentira. Pode levar, no fundo, a produzir fontes que estão condicionadas, que estão, no fundo, que não são verdadeiras. E nós temos que estar atentos para isso. E temos então aqui um conjunto de estratégias que podemos também trabalhar com os alunos que nos permitem detectar as visões comprometidas ou parciais nas fontes históricas, quase como se fosse um detector de mentiras. Então vamos olhar para a fonte e vamos ver quantas vezes é que nos aparecem estas situações. Linguagem verbal ou não verbal que é muito positiva, muito enaltecedora e nada aparece de negativo sobre aquela situação ou sobre aquela personalidade. A fonte pode omite informação relevante e que é do conhecimento geral. Ou a fonte transmite também informações incorretas de uma forma intencional. Quando isto acontece, nós estamos perante fontes que têm um objetivo: influenciar,
condicionar. Portanto, querem que a audiência percepcione a realidade segundo aquele ponto de vista. E um ponto de vista que está propositadamente incorreto ou que é propositadamente falso. Trago aqui para trabalharmos hoje precisamente um documento iconográfico que nos apresenta a perspectiva de um autor. Temos uma gravura sobre madeira, que data de cerca de 1546, pintada por Lucas Carnac, o jovem, e que deu o título à sua obra, A Verdadeira e a Falsa Igreja. E olhando para a imagem, está claro onde está a verdadeira e a falsa igreja. Temos ali uma coluna que divide precisamente a gravura nessas duas partes. Como é que nós vamos analisar este documento escrito? Que passos é que devemos seguir? Temos o título, temos que atender ao título. E aqui é um título bastante objetivo e, desde logo, manicaísta, portanto não deixa dúvidas. Depois, a data. Estamos em meados do século XVI. Depois atender, e é muito importante perceber quem é o autor desta obra. Quem é Lucas Carnac, o jovem? Porque nós, se compreendermos quem é o autor, percebemos qual é a sua intencionalidade na criação daquela gravura. Ora, Lucas Carnac, o jovem, deu continuidade ao trabalho do pai, que tinha exatamente o mesmo nome, Lucas Carnac, o Velho. E, portanto, é uma família que é protestante, que está aliada à causa protestante. O pai, inclusive, trabalhou diretamente com Lutero e, portanto, foram produtores de panfletos e de gravuras e pinturas religiosas. Depois vamos olhar para o assunto. Qual é o assunto central daquele documento iconográfico? Situá-lo no tempo e no espaço. E cá está. Estamos a ver as questões religiosas da Europa no século XVI. Depois vamos à questão das personagens. Mas aqui no assunto, no tempo e no espaço, nós estamos no domínio do contexto histórico de produção da fonte. E isto é muito importante. Temos, então, assim, linhas muito gerais também, temos uma Europa que está a viver um processo de ruptura religiosa, protagonizada por Martinho Lutero. Temos a emergência do luteranismo e depois de outras confissões protestantes que se vão expandir pela Europa. E nesta expansão, em que a Igreja Católica vai perdendo terreno, há toda uma disseminação de propaganda luterana. E aqui é um aspecto curioso, porque a propaganda vai ser posta, no fundo, ao serviço da reforma protestante e da contra-reforma católica. Isto é, católicos e protestantes vão recorrer à propaganda para criarem representações demoníacas um do outro. E faziam-no de diversas formas. Sermões, textos, gravuras outros documentos iconográficos que vão circular muitas das vezes em panfletos que eram fáceis de adquirir e que se espalhavam rapidamente, e a mensagem também chegava de uma forma muito simples a uma população que não sabe ler. E havia também, agora só a título de curiosidade, uma outra forma de propaganda que era o recurso à música, em que se pegavam em letras, portanto, de músicas profanas e músicas religiosas, alteravam-se as letras, adaptavam-se as letras e assim tínhamos aqui um veículo bastante eficaz de transmissão da mensagem, porque a música era muito fácil de memorizar e de cantarolar. Portanto, a propaganda vai aparecer aqui pela primeira vez, né, associada a todos estes meios de transmissão, mas sobretudo à iconografia, como uma forma, uma arma de ataque, de crítica ao outro, àquele que é diferente. E nestes dois esquemas estão aglomerados os principais temas da propaganda católica e da propaganda que foi produzida pelos luteranos. Vamos então entrar na nossa imagem, vamos ver que personagens aqui estão, que pormenores é que nós podemos destacar e, portanto, qual é a mensagem, qual é a perspectiva que Lucas Carnac nos quer efetivamente transmitir com a sua gravura. Temos no ponto 1
do lado da falsa igreja, ou seja, a Igreja Católica, a venda das indulgências, o negócio das indulgências, o perdão dos pecados que era comprado e que serviu de ponto de ruptura de Martinho Lutero com a Igreja de Roma. Temos depois, no 2, os monges, o clero, os monges obesos, em que há ali que as cartas lhe caem pelo hábito a simbolizar os vícios que o clero desta época era acusado. Subindo na imagem, encontramos ali no ponto 3 um monge a pregar aos fiéis, e esse monge, se nós atentarmos no pormenor que lá está, aquilo que diz é-lhe sussurrado por um pequeno demónio que está ali atrás. Portanto, há aqui esta ideia de colocar, lá está, uma imagem demoníaca do lado oposto. E isso vai continuando. Se virmos ali o ponto 4, temos os monges a prepararem um banquete. Mais uma vez, um dos convivas desse banquete é um demónio. No ponto 5, temos as procissões às figuras sagradas, aos santos. No ponto 6, a extrema-unção, um dos 7 sacramentos católicos. E depois, no ponto 7, temos um padre que celebra uma missa de costas voltadas para os fiéis, precisamente a mostrar esse afastamento entre o clero e o seu rebanho, que era uma das acusações que se fazia na altura à Igreja Católica. E subindo, temos então São Francisco de Assis, que com as suas chagas é equiparado à figura de Cristo e simboliza a importância que os católicos dão aos santos como fonte de salvação. Portanto, neste lado há um conjunto, efetivamente, de críticas que Lucas Carnac faz à Igreja Católica, a falsa Igreja, segundo a sua perspectiva. Do outro lado, temos a verdadeira Igreja, os luteranos, e a simplicidade dos sacramentos luteranos, visíveis ali no ponto 1 com a comunhão e no ponto 2 com o batismo. Vamos ao púlpito e temos lá Martinho Lutero a pregar baseado na Bíblia, na Sagrada Escritura, inspirado pelo Espírito Santo, que lhe sussurra o discurso de salvação. Salvação que se vai atingir pela fé em Cristo. É esse caminho, no ponto 4, que Martinho Lutero aponta aos seus fiéis. É a fé em Cristo que leva à salvação. E aqui está, segundo Lucas Carnac, a verdadeira Igreja. Portanto, numa mesma gravura, o autor aponta-nos diferentes diferenças entre as duas religiões em vários aspectos. Salvação da alma, moral, sacramentos, rituais. Portanto, ele consegue dar-nos aqui a opinião dele segundo as duas perspectivas. Depois, não ficava aqui um trabalho completo se não apresentássemos o outro lado. Portanto, como é que os católicos, que propaganda é que os católicos faziam para combater a disseminação das confissões protestantes. E trago aqui, então, um panfleto alemão, antiprotestante, de 1570, que não vamos analisar em muito pormenor, mas rapidamente nós percebemos ali que agora os demónios estão do outro lado, estão do lado dos líderes do protestantismo. Está ali Martinho Lutero no ponto 1, acompanhado, lá está, da figura do diabo. Aparece-nos ali no ponto 3 Calvino, também acompanhado pela figura do diabo. E, portanto, são estes hereges e também judeus, que aludo o textinho que está ali no canto inferior esquerdo, que estão a atacar a Igreja Católica. E a Igreja Católica que aparece ali materializada no edifício, um edifício que se continua a manter de pé e que tem a defendê-lo aquelas 4 torres que estão identificadas com os 4 doutores da Igreja. São Gregório, Santo Agostinho, São Jerónimo e Santo Ambrósio. Portanto, ficam aqui duas perspectivas diferentes da propaganda religiosa desta época.
E antes de terminar mesmo, queria deixar aqui esta mensagem, que é uma mensagem que se aplica ao trabalho que fizemos aqui, agora, com estes 2 documentos iconográficos, mas que é uma mensagem que podemos levar, porque ela é intemporal e porque os nossos alunos se vão defrontar com a propaganda ao longo do seu caminho de aprendizagem da história e, inclusive, no seu dia-a-dia. Portanto, o objetivo da propaganda, em geral, é descredibilizar o opositor. E com essa intenção, a propaganda faz um serviço educativo. Ela entretém, ela condiciona as emoções e os pontos de vista. E, efetivamente, quando temos esses apaixonados, esses fanáticos por uma determinada perspectiva, isso pode levar a ações ou atentados à dignidade humana, como aconteceu no século XVI, com as lutas religiosas que se viveram por toda a Europa, precisamente porque não havia respeito pela diferença religiosa, pela diferença de opção. E, portanto, é esta mensagem que nós também podemos levar para a sala de aula e que mostra a importância da nossa disciplina na formação dos nossos alunos enquanto cidadãos. E queria aproveitar também para me despedir, para agradecer em nome das minhas colegas também, por nos terem acompanhado neste ciclo formativo. Esperamos ter contribuído para o pensar e o refletir a história e ter contribuído aqui com materiais que tornem as nossas aulas, a história viva e que, no fundo, permitam aprendizagens significativas para os nossos alunos. Muito obrigada.